que você percebeu que, de certa forma, estava tendo um abuso ali em relação, né, ao comportamento com você? Quando que você percebeu isso e de que forma você mudou toda essa estrutura? Conta aqui. Então, foi assim. A primeira coisa, assim, que meus pais tiveram a percepção, que eles acharam meio estranho, foi eles, como meus pais, eu sendo menor de idade, eles não podendo ter acesso a nada meu. Isso pra eles já foi um pouco estranho. Pra mim, eu comecei a perceber no momento em que ela chegou pra mim e falou: vamos competir pendular, que vai entrar esse ano na competição. Eu não queria. Eu queria no início, aí depois eu cheguei nos meus pais e falei: não quero. Porque, nitidamente, ela tinha feito uma coreografia pra mim bem inferior à outra atleta dela. Pra outra atleta meio que sair na frente de mim. Perfeito. Você teve essa percepção? Tive essa percepção. Tá. Perfeito. E eu cheguei nos meus pais e falei: eu não quero competir. Só que como meus pais não tinham acesso a nada, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, e eu não quis falar a princípio o que estava acontecendo. Foi na competição mesmo que meus pais viram o que estava ocorrendo, né? Que o nível de bizarrice que foi a diferença de pontuação das coreografias. Só que como eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham acesso, pra eles era, tipo, eu que não queria mesmo, tipo, pegar mais uma responsabilidade, sabe? De mais uma coreografia. Eles falaram: não, vamos, qualquer coisa ano que vem você não vai, teste esse ano. E eu não tava falando, né? Então eles não tinham como saber. E aí teve um momento que... O que aconteceu? Esse estúdio meio que faliu. E eu cheguei pra minha mãe, implorei, como era o estúdio que eu treinava, pedi ajuda pra eles montarem um estúdio pra ela e pra mim e pros outros atletas conseguirem meio que treinar, já que aquele estúdio iria fechar. Meus pais criaram um estúdio que tinha um outro nome, que agora é a Flow, que é o estúdio que eu treino, né? Que é esse daqui, o da minha mãe. Ai, que lindo! Que é pra eu herdar futuramente. Ah, maravilhosa. Que tem uma sala minha, inclusive, que agora tem 2 unidades. Mas antigamente tinha um outro nome. E onde são essas unidades? Aqui a gente fazendo uma partezinha aqui. Então, atualmente é uma na Marise Barros. E a outra na Canabarro, só que a da Canabarro vai fechar pra gente abrir em um outro lugar que ainda vai ser divulgado o lugar. Depois você volta aqui pra contar, hein? Tá bom. Eu quero ver tudo aí. Tá bom. Só que esse da Canabarro vai fechar pra abrir em outro lugar. Mas, fixamente assim, é o da Marise Barros, 645, na Tijuca. Ótimo. E aí, criou-se esse estúdio, que tinha outro nome. Aí, começamos treinando e tudo mais. Só que chegou um momento que meus pais, como o estúdio estava no nome dos meus pais, meu pai e minha mãe estavam assistindo, começaram a assistir os treinos, e eles estavam percebendo tudo que estava acontecendo. E eles fizeram uma ligação com essa técnica. E essa técnica soltou na ligação, porque meu pai estava falando sobre a diferença de pontuação das coreografias, que ele sabia que eu podia entregar mais, só que ela não deixava eu entregar mais. E ela virou e falou assim: não, eu literalmente criei uma coreografia com base no que sua filha consegue me entregar. Ela não consegue me entregar mais do que isso. Nossa, que limitante. Que fala limitadora. E aí o meu pai tem uma coisa assim... O meu pai tem uma paciência muito absurda, é uma paciência muito boa. Só que ele fala: não pode se mexer com quem eu amo ou com quem é da minha família. Aí meu pai falou: não, a gente vai tirar ela daí. Tiramos ela do estúdio também. Tiramos essa parceria daí. Criou-se a Flow. Comecei a treinar com a Alessandra e com a Serena. E aí meu pai falou: agora você vai conseguir um título no Mundial. Você vai mostrar pra ela que você é capaz, porque eu sei que você é capaz. Eu treinei muito. Aí a Serena conseguiu fazer uma coreografia que era do meu nível, com as coisas que eu conseguia entregar. E fui lá e consegui a conquista de primeiro lugar e recorde mundial. Que história linda, meu amor. Que história linda. Parabéns. Nossa, você teve, em primeiro lugar, muita resiliência, né? Para você estar aguentando tudo aquilo que você passou. Né? Ressignificar toda essa história, essa confusão que ela fez na sua vida e ver o seu verdadeiro valor, a sua potência.
como uma atleta de poliesporte. Parabéns, Sofia. Obrigada. Nossa, muito bacana mesmo, muito linda a sua história. E me fala uma coisa, essa vida de atleta, né, que você está falando aí, é fácil? Quais são os desafios de ser um atleta de alta performance? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque não é fácil, não é uma, né, não dá para romantizar. Tem muita disciplina, muito foco, né, que você tem que ter para chegar a nível mundial. Conta aqui para mim, como que é essa vida de atleta? Então, eu não acredito que seja fácil, porque não é fácil, mas se você gosta, você consegue. Para mim, isso é um fato. Eu acho que as duas maiores dificuldades para mim é conciliar estudo com a parte de ser atleta e, com certeza, a vida social. E para mim, a maior dificuldade, assim, com certeza, é o fato das pessoas não compreenderem que eu não consigo, meus amigos não compreenderem que eu não consigo sair com eles porque eu tenho treino. Então, tem várias coisas que eu tenho que abolir, assim, porque eu não posso, como, por exemplo, eu treino de domingo a domingo. Então, tem finais de semana que eu vou ter competição. Sábados é um dia que eu treino praticamente o dia inteiro, então eu não consigo sair com eles com frequência. É bem raro sair com eles. Domingo, às vezes, eu também não consigo sair. Então, acho que com certeza essa vida social, assim, é bem difícil de conciliar. Só que no esporte, assim, eu tenho bastante amigas, né? Eu tenho a Sofia Oliveira, a Maria Rita e tal, que treinam comigo. Então, ali mesmo a gente já aproveita um pouco no estúdio. E a parte do estudo, né? Que é bem complicado, assim, que eu treino, eu treino. E aí, nos intervalos, assim, dos treinos, eu estudo, eu faço meus trabalhos. Aí, no dia seguinte, pra fazer prova, assim, pra mim é bem complicado também pra ficar estudando. Às vezes eu madrugo estudando. Eu sou bem ruim em exatas. Eu tenho uma dificuldade Você é mais humanas. Eu sou bem mais humanas. Então, quando é prova de física, de química e de matemática, eu madrugo estudando. Eu fico até 2 horas da manhã, 3, assim, estudando bastante. Então, acho que essa parte, assim, de conciliar a vida social e de conciliar os estudos são as minhas maiores dificuldades. Legal você trazer, Sofia, aqui para a galera, né, que está assistindo, principalmente para o pessoal que tem a sua idade, que são jovens atletas que querem estar seguindo, né? Tem que ter essa disciplina, né? Tem que entender que quando tem competição não dá para sair. Por outro lado, quando está ali dentro de um ciclo, né, mais tranquilo, aí sim, a vida social também é importante. Também é importante estar com os amigos, não é? E esse equilíbrio também é muito, muito bacana de se ter. Saber em que momento eu posso estar um pouquinho mais com os amigos, mas em que momento também eu tenho que estar ali mais voltado para o esporte, para a sua profissão, que você começou tão cedo, né? O atleta, ele começa a ser atleta muito jovem, né? E os estudos, quando você pensa nos estudos, o que você pensa no estudo a longo prazo? Existe esse pensamento ou não? O que eu quero fazer? Não, você já é. O que você está fazendo não é o que eu quero. Você já é um atleta. Peraí, né? Mas talvez lá na frente, uma transição de carreira, por exemplo, né? Onde você deixa de ser uma atleta de alta performance, né? Você pensa nisso ou não? Penso. O que é? Conta aqui. Então, esse ano é meu último ano competindo. Por quê? Porque o meu sonho, assim, de vida é fazer formação do artista de circo no Cirque du Soleil. Então, eu quero parar de ser atleta para virar artista de circo. E para fazer essa formação, eu preciso começar a fazer os testes, que são o ano que vem, que você precisa do ensino médio completo, que é como se fosse uma faculdade mesmo, uma duração de 3 anos lá fora. Aonde é? No Canadá. No Canadá. Aí, os testes começam a ser feitos ano que vem. Então, eu não conseguiria... Como eu tenho que ficar indo pro Canadá para fazer os testes, eu não conseguiria meio que conciliar as competições e treinar o que eu tenho que treinar para poder competir. Por isso que entrou a contorção na minha vida, porque eu quero fazer nessa formação a contorção. Quero me formar em contorção, então eu quero ser artista de contorção. E fazer uma temporada no Cirque du Soleil. Que o meu sonho é fazer de Natal. A de Natal e Ano Novo. E depois eu pretendo fazer faculdade de psicologia e me formar na área esportiva. Ai,